Minha gente, nós já estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite no nosso segundo dia de webinar. Boa noite. Eu sou fonoaudióloga de formação e dentro da condição de ser fonoaudióloga, né, e de dar muitas supervisões, né, por esse Brasil afora, eu encontro muitos questionamentos e muitas dificuldades, algumas ainda enquanto mitos mesmo, que nós vamos desmistificar aqui hoje, né, para que a gente possa compreender a potência da comunicação alternativa. Comunicação é vida, comunicação salva, comunicação acalma, comunicação empodera. E se eu não tenho como forma de me comunicar a oralidade, as palavras, eu posso buscar outras formas e outros vieses de comunicação. E pensando nisso, hoje a ideia é que nós falemos sobre mitos, sobre o que é a comunicação alternativa, sobre a indicação, sobre quem pode aplicar. Temos 3 dias de muito assunto, de muita surpresa, de muito bate-papo, né, e de muito esclarecimento. Lembrando sempre que a ideia é trazer informação de qualidade. O evento é gratuito, o certificado é gratuito. Eu agora vou responder algumas dúvidas que me foram trazidas. Muitas pessoas ontem, né, estavam perguntando sobre a utilização da comunicação alternativa para pessoas com mutismo seletivo. Primeiro eu vou explicar o que é o mutismo seletivo, para que vocês possam, né, as pessoas que não conhecem, possam compreender. O mutismo seletivo é uma condição secundária ao diagnóstico de transtorno de ansiedade que acompanha geralmente crianças, né, mas a gente pode ter aí outros quadros. Né, e o que acontece no mutismo seletivo? Esta criança ou este sujeito vai ter um desempenho linguístico, comunicativo e social adequado em alguns ambientes. Geralmente em casa, ele tem um comportamento esperado para a idade. Então, ele interage, ele faz perguntas, ele tem expressão facial, ele tem entonação. A mãe diz assim, aqui em casa ele né, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma demanda, conversa aqui só. Porém, em alguns outros ambientes em que esta oralidade tem uma demanda social, em que ele precisa se comunicar com a professora, com os colegas da escola ou com as pessoas que estão no aniversário, ele não consegue utilizar a oralidade para isso. Contato visual, geralmente ele é adequado ou próximo do adequado. Essa situação precisa ser persistente, precisa permanecer por pelo menos 6 meses, e este sujeito, ele vai ter um desempenho muito abaixo da média em ambientes específicos. Então, nesta condição, em que em alguns ambientes eu vou ter o desempenho linguístico muito abaixo da média, em contrapartida, eu terei um desempenho linguístico em um outro ambiente adequado. Por isso, o mutismo seletivo não pode coexistir com o autismo. Porque no autismo, esse desempenho social ele pode melhorar em alguns ambientes, porém ele não é o próximo ao esperado. Certo? Então, são diagnósticos diferentes. Vamos, então, pensar num caso de mutismo seletivo de uma criança que em casa ela fala tudo. A mãe fala assim, ó, fala mais que a nega do leite. Ela conversa, vou estar na Interkids, Amanda. Ela conversa mais que a nega do leite em casa. Em casa nem parece que isso está acontecendo, né? Então, ela faz assim, a mãe conta isso pra gente, por isso, às vezes, ela demora de chegar, né, no ambiente de diagnóstico e de intervenção. Porém, quando ela chega no meu consultório, quando ela chega na escola, quando ela chega em um ambiente em que há a necessidade de moralidade para fins sociais, ela trava. Eu tenho um pequeno que ele fala assim para mim, ó, a minha cabeça vira uma sopa de letras perdidas. Né? Porque ele tem muitas dificuldades de usar a oralidade para contextos sociais. E aí, se eu penso que eu estou, por exemplo, na escola com uma pessoa que sabe falar, que sabe o que quer, que consegue se comunicar, porém, esta questão ligada à ansiedade, então é um diagnóstico muito ligado às questões de transtorno de ansiedade, faz com que ela não dê conta de utilizar a linguagem, a oralidade para estas questões sociais. Ela aponta, ela tem interesse, ela seleciona o brinquedo, ela fica olhando assim para a gente, ela pode às vezes desviar o olhar por uma questão de não querer mesmo enfrentar o outro socialmente. Então, sim, a comunicação alternativa pode tirar o peso da fala nestes ambientes. Então, eu posso, sim,
como eu costumo tratar o mutismo seletivo, né? Eu costumo dizer que uma das questões é você não sobrecarregar a criança com demandas verbais sociais, com demandas orais nesse contexto social. Então, eu falo muito para elas assim, ó, você não precisa me falar, você pode apontar, você pode me mostrar, você pode ir lá escolher o brinquedo que você quer, para que ela compreenda que aquele é um lugar seguro, que eu sou uma pessoa segura e que ela pode sim conversar comigo. Né? Eu vindo para cá, o meu último paciente foi um paciente meu pequenininho com mutismo seletivo. Né? E foi o primeiro dia, depois de meses de intervenção, 6 meses de intervenção, que ele já chegou falando e que ele saiu falando. Porque geralmente a gente demora alguns minutos, bons minutos, para que a gente possa, né, despertar nele a confiança de que aquele ambiente é um ambiente seguro para ele se comunicar. Então, podemos sim utilizar a comunicação alternativa nesse contexto para diminuir a cobrança dessa demanda de oralidade em contextos sociais. Quando ele percebe que aquele ambiente é um ambiente seguro, ele pode sim, né, passar a se comunicar com vocês através das palavras, e geralmente é o que acontece. O tratamento do mutismo seletivo, ele não é feito apenas pelo fonoaudiólogo, eu preciso do psicólogo da equipe, porque lembra, o transtorno de base é transtorno de ansiedade, o diagnóstico de base é transtorno de ansiedade, certo? Tudo bem sobre mutismo seletivo para o pessoal que vai fazer o TCC?